qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Boa noite, irmãos. Vou aguardar só uns minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente já vai começar, tá? 3 minutinhos e a gente já começa o nosso estudo de hoje. Encarregou nossas dores, seu castigo nos traz e a esperança se vai. Na oferta pela mais 2 minutinhos e a gente começa daí nosso estudo. Tô só esperando o pessoal entrar, né? A gente enviou o link, tô dando um tempinho pro pessoal entrar daí. Dentre os homens, ainda assim carregou nossa dores, seu castigo nos traz paz e a esperança não vai.
Ok? Acho que deu o tempo necessário para o pessoal entrar. Eu vou abrir aqui o nosso slide. Ok? Para nós começarmos então o nosso estudo, nós vamos aí para a nossa terceira semana, né? A gente já teve a introdução, conversamos um pouquinho na semana passada sobre a vida de Jesus, algumas coisas que aconteceram. Na verdade, a gente foi até o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores, né? Quando os anjos apareceram aos pastores e disseram para ele que Jesus havia nascido, né? Vimos que Jesus, então, provavelmente não nasceu em dezembro, isso foi uma data estipulada depois, porque em dezembro seria inverno e os pastores não estariam ali onde eles estavam naquela época do ano. Mas foi uma data colocada simbólica para o nascimento de Jesus. Então, hoje nós vamos ver mais 7 episódios aí, né? Nós estamos vendo 7 a cada semana, para dar tempo de vocês fazerem a leitura semanal. Espero que vocês estejam fazendo. E hoje nós vamos ver então aí mais 7 episódios da vida de Jesus, tá? Pega sua Bíblia aí, se você está usando um caderno para acompanhar. E se você quiser os slides depois, você me manda uma mensagem, eu posso passar os slides para vocês também, ok? Então, espero que a gente consiga ter um tempo proveitoso hoje, que o Senhor fale ao seu coração, como Ele falou ao meu, preparando esse estudo. A vida de Jesus é riquíssima, a gente perde tanto em não estudar profundamente a vida dele, né? Às vezes a gente se pega estudando tantas cartas e coisas sobre a igreja e estuda-se, né? A história de Jesus parece ser uma história, mas na verdade é tão profundo aquilo que o Senhor fez, né? Esses anos que ele andou conosco e tantas coisas ele deixou para nós, tantos ensinamentos ele deixou para nós, e que o Senhor possa nos ajudar a absorver todas essas coisas e aprender com ele. Então vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar e possa nos fazer entender também tudo aquilo que ele deseja que a gente entenda. Senhor, nós somos gratos, Pai, gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trabalha através de nós. E o Senhor usa a tua palavra para nos ensinar, para nos exortar, Senhor, para nos encorajar. Nos ajuda, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nos ajuda a ter o coração e o ouvido sensível, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradecemos por Jesus, Pai, que andou entre nós e nos ensinou tantas coisas. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, habitando em nós, nos ajude a compreender as coisas do Pai. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos realmente viver de acordo com a tua palavra e com a tua vontade para nós. É o que nós pedimos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje a gente vai ver, né, mais 7 episódios aí da vida de Jesus, esses aí que tá aparecendo para vocês, a adoração aos pastores até o massacre dos inocentes. É o que a gente vai ver hoje. Então nós vamos passar por 7 episódios da vida de Jesus que são riquíssimos em ensinamentos para nós e espero que a gente consiga entender um pouquinho da história de Jesus ali, certo? Então, nós vamos ver, né, principalmente, igual eu falei na primeira semana, que é muito importante em ver a cronologia, a vida de Jesus em ordem cronológica, é que muitas vezes a gente perde a noção de tempo. E a tradição, muitas vezes, nos leva a acreditar que as coisas aconteceram fora do tempo em que elas aconteceram. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje, né, a gente tem muitas figuras por aí da adoração a Jesus, né? Vocês já devem ter visto isso. Jesus numa manjedoura, principalmente presépio tem isso, né? Jesus numa manjedoura, Maria e José ali. E aí nós temos de um lado os pastores e do lado os magos oferecendo presentes.
ou a gente tem os pastores oferecendo presentes, ou a gente tem os magos oferecendo os 3 presentes a Jesus, enquanto ele está numa manjedoura. E a gente vai ver que não é assim. Existe uma diferença de tempo entre a adoração dos pastores e a aparição dos magos de mais de 1 ano e meio. Então, quando os magos foram ver Jesus, ele não estava numa manjedoura. E é importante a gente entender essa questão de tempo, né, para a gente mesmo, porque a gente está acostumado a achar que as coisas acontecem assim. E a gente vai ver no decorrer do estudo bíblico que as coisas, Deus tem o tempo dele para fazer as coisas, a gente não precisa andar ansioso em relação a isso. E também para entender a questão histórica, né? Muita coisa aconteceu, né, durante esses episódios que, se a gente pensa que aconteceu ao mesmo tempo ou que aconteceu num período de tempo menor, a gente pode confundir as coisas e a gente pode confundir a interpretação também. Então a gente vai começar vendo a adoração dos pastores. A gente viu que os anjos, eles foram. Na aula passada a gente viu que os anjos apareceram aos pastores, eles estavam no campo pastoreando, apareceu os anjos cantando. Não se sabe quanto tempo durou o louvor angelical ali, mas foi anunciado aos pastores que havia nascido o Messias, que havia nascido Jesus. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui para a gente abrir nos versículos, tá? A gente vai começar com Lucas e hoje nós vamos ver também um pouquinho de Mateus. Então abre lá em Lucas, para a gente já começar a ver os textos, tá? Lucas, capítulo 2, a gente vai ver hoje, né? Então, os pastores foram avisados ali, a gente vê a partir do versículo 8 de Lucas 2, né? E nesse coro, eles avisam que Jesus havia nascido, que o Messias havia nascido. É importante dizer que nessa época, havia no mundo inteiro, a gente também vai ver isso na história dos magos, havia no mundo inteiro um sentimento, uma premonição, mesmo para aqueles que não eram judeus, que naquela época haveria de ver um rei, o rei do mundo. Algumas religiões esperavam um rei humano, algumas outras religiões esperavam que os deuses iam descer à terra e estabelecer um reino. Enfim, haveria um senso comum de que nasceria uma criança importante, viria um rei importante que apareceria como uma criança ou seria sobrenatural, mas nasceria um rei que governaria o mundo. Então, isso não era estranho para eles, esse senso, esse feeling, eu não sei se eu posso dizer isso, essa noção. No mundo inteiro, se você olhar os registros históricos, havia, até mesmo pelos sinais do céu, né, na astrologia, os astrônomos daquela época, eles previam que algo desse tipo ia acontecer. Então, quando os anjos apareceram ali para os pastores, não foi como se já não estivessem, as coisas, eles não estivessem falando sobre isso de alguma forma, entende? É como hoje nós temos esse feeling do retorno de Jesus, uma sensação geral, as pessoas acreditam, até pelo cumprimento das profecias, que Jesus está às portas. Então havia esse feeling ali. Então, eles receberam essa notícia e aí nós vamos ver ali Lucas 2, do 16 ao 20, a adoração dos pastores deu uma cortada ali, vocês me perdoam, lá em cima, né? Lucas, opa, Lucas 2, do 16 ao 20. Deixa só eu ajeitar isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor assim. Vai. Opa, ó. Vixe. Só um minutinho, deixa eu organizar aqui o que eu tô. Ai, gente, peraí só um minutinho que tá. Acho que meu celular tá. Enfim, Lucas 2, do 16 ao 20. Vai sumir essa parte ali já já.
Então, do Lucas 2:16 ao 20, vou ler aqui para vocês na minha Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos. 8 diz assim, né? Os pastores, sabendo que isso aconteceu, eles foram a Belém e disse assim: então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, nós temos aí a história, né, da adoração dos pastores. Então, eles ouviram dos anjos e eles foram até a cidade para poder, foram ao povoado para ver Jesus de perto, né, para ver aquilo que o anjo tinha falado que tinha acontecido. Então, a gente vê aí uma coisa interessante que Lucas registra, e Lucas gosta muito desse tipo de registro. Lucas, ele gosta de registrar respostas, ele gosta de registrar reações das pessoas em relação às coisas que aconteciam. Então, ele registra a resposta de Zacarias, ele registra a resposta de Maria, ele registra a resposta de José, o que o anjo falou, ele registra várias e várias vezes a resposta dos discípulos ao que Jesus estava ensinando. Então, ele por ser uma coisa bem, por ser um historiador e ser muito detalhista, Lucas é um livro que tem muitos registros de respostas, de reações, eu acho que eu posso dizer, né? Então, nós temos várias reações à palavra que ia sendo ministrada ali. E nesse texto, ele apresenta duas reações específicas que são legais e importantes da gente observar. A gente tem a reação dos pastores e a gente tem a reação de Maria. Então, o texto fala que os pastores, quando eles ouviram a notícia, eles foram ao vilarejo, eles viram Jesus e automaticamente eles foram espalhar a notícia pela cidade. Eles não se conteram, eles foram atrás, espalhar que o Messias tinha nascido, espalhar que Jesus tinha chegado, falar sobre isso. E aí eles disseminaram essa notícia ali na cidade, disseminaram essa notícia ali naquele povoado onde eles estavam. E todo mundo que ouvia ficava muito admirado. E essa resposta, né, é uma resposta que tem que acontecer na vida de todos aqueles que encontram a Cristo. Isso é uma coisa que ela é imediata, foi uma resposta imediata e urgente. Então, essa resposta dos pastores, ela é aquela resposta imediata ao evangelho, é aquela resposta em que nós ouvimos falar de Jesus, recebemos esse presente e a gente tem aquele impulso de compartilhar isso com todos, a gente tem esse impulso de levar Cristo a todos. Isso é uma resposta evangelística e é uma resposta necessária, é uma resposta que nós temos que ter, é uma resposta que nós precisamos ter, né? Ninguém ganha um presente desse tamanho e sabe que pode compartilhar esse presente com outros e fica calado. Não é? A gente não faz isso. A gente já compartilha promoção de mercado com as amigas quando aparece, não compartilha? Nossa, olha, tal coisa tá barata, vou compartilhar com fulano. Então, imagina um presente que é uma promoção perto disso que eu tô falando, não é? Então, é uma reação ao evangelho que é necessária a todos nós. Precisa acontecer quando nós encontramos Cristo. Precisa acontecer quando ele entra na nossa vida. Então, essa primeira resposta dos pastores também é uma resposta, né, que acontece e deve acontecer a nós. Nós ouvimos falar de Jesus e imediatamente a gente leva essa notícia a outros. Se a gente não leva, existe um problema. Talvez a gente não tenha conhecido realmente Jesus. Talvez a gente não tenha entendido realmente qual que é esse presente. Às vezes até conheceu Jesus, mas é só mais um menino na manjedoura. Para os pastores não era mais um menino na manjedoura, era o Cristo, o Messias prometido. Eles entenderam o que aquele menino significava, então a resposta deles foi imediata, e a resposta deles ao receber o evangelho foi imediatamente o evangelismo. Eles já saíram para falar o que tinha acontecido e aquilo que Deus tinha feito para eles e por eles. E aí nós temos então a resposta de Maria. A resposta de Maria é uma resposta também pertinente a todos nós, mas ela é uma resposta que diz ela tem mais a ver com o discipulado.
Ela é uma resposta que nós também todos temos que ter, mas que ela tem muito a ver com o discipulado. No versículo 19 diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e meditava ou ponderava sobre elas. Ou guardava essas coisas no coração. Ela meditava, ela pensava, ela analisava o que essas coisas significaram. Por quê? A gente vê em vários registros que Maria tem essa atitude. Porque quando nós também aceitamos Jesus, existe um preço. A nossa salvação, ela é pela graça. Nós não pagamos nada por isso. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Não há nada que a gente possa fazer. Mas o discipulado, ele vai nos custar tudo. As promessas do Senhor vão nos custar tudo. Não é? E havia uma promessa sobre Jesus que Maria conhecia, de que ele sofreria, de que ele seria o Messias, de que ele morreria pelos pecados da humanidade. Maria conhecia todas essas promessas. Então, cada coisa que ia acontecendo, cada coisa que ia se confirmando nessas promessas, ela guardava no coração e ponderava sobre tudo aquilo, porque ela sabia no seu coração. E nós também precisamos saber que cumprir os objetivos, ela era mãe de Jesus. Ela era Maria, mas ela era mãe de Jesus. E ela sabia que ela veria o filho dela sofrer. Então, essas coisas, essas promessas que o Evangelho tem, aquilo que o Evangelho nos pede vai nos custar e nós precisamos ter uma resposta como a de Maria também, que é uma resposta de ponderação, uma resposta de analisar, uma resposta de realmente entender o que aquilo vai nos custar. Lá em Lucas 14, eu vou ler para vocês, Lucas 14, 28, 30. 28 a 30 diz assim, Jesus falando sobre o verdadeiro discipulado. Diz assim, 18 a 30. 28 a 30, desculpa. 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa porção do texto, ela tem o título de O Preço do Discipulado. E no versículo 27, ele fala assim, no versículo 26, né, Jesus fala, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então existe essa outra resposta, essa resposta, né, como ele diz, quem que vai construir uma torre e não para calcular o valor, se pode, se tem dinheiro para construir essa torre, porque senão no meio vai parar e as pessoas que vão passar vão falar assim, ó, começou o empreendimento e não conseguiu terminar. E a mesma coisa com o discipulado, não é? Maria, ela ouvia todas aquelas coisas e ponderava no coração dela, guardava no coração dela, né, aquelas coisas e ponderava, que a resposta ao discipulado é preciso que a gente saiba, pondere, medite também naquilo que o discipulado vai nos custar, naquilo que o discipulado pede de nós. Por isso não basta apenas essa resposta inicial emocional e que é necessária do evangelismo de sair falando de nossa, mas também é necessário que no amadurecimento da fé cristã, quando nós vamos amadurecendo o nosso caminhar com o Espírito Santo, a gente comece a ponderar sobre o discipulado, ponderar aquilo que Jesus pede de nós. É preciso que a gente tome a nossa cruz e siga Jesus. Se a gente não é capaz de fazer isso, se a gente não deseja fazer isso, então a gente não está disposto a pagar aquele preço. Então essa segunda resposta que Lucas mostra ali também é uma resposta que todo seguidor de Jesus precisa ter. Ele precisa ponderar. É sobre o discipulado. Maria estava ponderando sobre tudo aquilo que carregar o Messias, que ser mãe do Messias iria custar para ela, iria custar na vida dela. E custou muito, Maria sofreu muito na posição em que ela estava. Ela viu o que nenhuma mãe deseja ver, não é? Ela viu o que nenhuma mãe sonha em ver. Se você é mãe, você sabe, você imagina a dor de ver o seu filho sendo açoitado, maltratado, crucificado.
não é? Você imagina a dor de ver o seu filho sendo perseguido por onde ele vá, as pessoas falando mal, chamando ele de louco. Então, Maria, ela pagou um preço alto por estar na posição em que ela estava. Então, e eu penso que todas as vezes que essas coisas balançavam ela, todas as vezes que essas coisas mexiam com ela, ela voltava nessas coisas que ela guardava no coração, que ela ponderava no coração dela. De que ela tinha visto as confirmações de Deus sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que Jesus ia fazer, sobre aquilo que Jesus tinha vindo fazer. E também é uma resposta que nós precisamos ter. Então é tão interessante observar que Lucas deixa registrado essas duas respostas que nós devemos ter também na nossa fé e na nossa caminhada com Cristo. Mas então os pastores chegam ali, adoram e saem para falar. Maria vai ponderando todas essas coisas no coração dela, né? E então esse foi o encontro que eles tiveram ali com os pastores. Daí eles saem, Maria e José continuam a vida normal, já saíram provavelmente nesse próximo slide nosso, na circuncisão de Jesus, eles já saíram do lugar onde eles estavam, já estavam se estabelecendo num lugar para eles, né? Porque eles permaneceram ali na cidade onde eles estavam, né? Não estavam mais ali no estábulo, estavam, né? Já estavam indo provavelmente para um lugar. Mas diz, né? O texto diz ali em Lucas 2:21, que você pode abrir comigo. Diz que, vou ler para vocês, estou em Lucas 3, é Lucas 2. Não, é Lucas 3, não, tá certo. 21, que diz: e completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Então, era costume dos judeus, e Jesus cumpriu toda a lei dos judeus, enquanto, né, ele estava aqui na terra. Era costume dos judeus que ao 8º dia, era costume dos judeus que ao 8º dia depois que a criança nascesse, ela fosse circuncidada, ou seja, que ela recebesse, né, o símbolo lá de que ela era judeu, o corte ali do prepúcio de que ela era uma criança judeu, primogênito principalmente. Então, no 8º dia foi acontecer isso com Jesus. José provavelmente, né, era o homem que fazia isso, circuncidou Jesus e então deu o nome a Jesus. O filho só recebia o nome no 8º dia quando ele era circuncidado. Até antes disso ele não recebia o nome, não era dado o nome. Mas se os pais já soubessem qual seria o nome, não era pronunciado, não era falado, não era dado o nome à criança ainda. É como se na nossa época o registro só pudesse ser feito depois de 8 dias. Então depois de 8 dias, José cumpriu aí essa lei dos judeus. Então a gente tem aqui do nascimento de Jesus. Eu vou fazer uma estrelinha. Nossa, que estrela maravilhosa. Esquece isso aqui, gente. Ó, que bonitinho. Agora ficou melhor, né? Do nascimento de Jesus até a circuncisão dele, foram 8 dias, então. Então, ele escolheram um nome, esperaram os dias que era necessário pela lei e realizaram a circuncisão de Jesus. Jesus foi circuncidado. Então, eles estavam cumprindo, Jesus cumpriu todas as leis dos judeus. Então, aí depois a gente passa para o próximo ponto da história de Jesus. Ele foi ali no 8º dia, né, circuncidado, nasceu, no 8º dia foi circuncidado. E aí a gente tem a apresentação de Jesus no templo logo depois, que é Lucas 2:22 a 38, que eu não vou ler tudo com vocês. Eu vou ler até 24, tá? Então, nós vamos ler do 22 ao 24. Diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, eles estavam em Belém, tá? Eles estavam lá onde Jesus nasceu. E eles foram para Jerusalém
Deixa eu até pegar aqui para me mostrar para vocês. Eles foram para Jerusalém para fazer a segunda parte da cerimônia dos judeus. Então, eu vou fazer aqui, mais ou menos, vou fazer aqui. Se eu consigo fazer, né? Aqui tem. Sim. Tá perfeito, não, gente? Mas tá aqui a Palestina na época em que Jesus nasceu, tá? Aqui tem o Mar Mediterrâneo. Aqui a gente tem o Mar Morto. Jerusalém, ela vai estar mais ou menos aqui. E aqui onde Jesus estava, em Belém. Era uma distância muito grande, mas José teve que pegar aqui Jesus e viajar com ele aqui para Jerusalém, para que ele fosse então apresentado no templo em Jerusalém, não era apresentado na cidade onde eles estavam. Então, José pegou Jesus e levou para Jerusalém junto com Maria. Maria tinha que ir também, porque Maria também tinha um cerimonial que ela precisava participar, depois que ela tinha o filho. Então, ele pegou e levou os dois ali para Jerusalém, para então realizar essa cerimônia de purificação. Mas, na verdade, foram realizadas duas cerimônias ali, tá? A primeira cerimônia que foi realizada foi a cerimônia de resgate do primogênito, né? Redenção do primogênito. Essa cerimônia era uma cerimônia que foi instituída ali em Números 18 e 16, em que o pai pagava cerca de 72 gramas de prata para o resgate do primogênito. Por quê? Como ali em Números eles estavam constituindo o povo, o primogênito, foi dito que o primogênito devia ser consagrado ao Senhor, ele precisava ser entregue ao Senhor, porque ele era o primeiro, assim como os animais também, o primeiro animal, o primogênito eram entregues ao Senhor como oferta, o primogênito homem das famílias também era. Só que como o povo vivia num contexto muito pagão, o que aconteceu? Corria o risco de bagunçar a vida ali e eles começarem a sacrificar os meninos, né? Porque eles estavam acostumados com esse tipo de cerimônia ali, né? Falando do Antigo Testamento. Então, Deus instituiu que tinha que ser consagrado a ele o primeiro filho, mas que poderia haver a redenção deste filho, ou seja, ele poderia ser resgatado pelo valor de 72 gramas de prata. Então, todo judeu fazia esse resgate do primogênito, essa redenção do primogênito, né, quando chegava o tempo. Essa redenção acontecia depois do primeiro mês, ou seja, 31º dia. Não precisava ser no 31º dia, mas ela não podia ser muito depois disso. Então, como diz o texto aqui, que na mesma época eles fizeram a purificação de Maria, a purificação da mulher depois que ela ganhava neném era 40 dias. Então, a gente assume ali que José levou Jesus para ser resgatado e fazer a purificação de Maria nessa época. Então, a gente tem aí, né, na linha do tempo, o nascimento de Jesus, 8 dias a circuncisão. Então, 40 dias, então quer dizer que 32 dias depois, eles foram fazer o resgate do primogênito e a purificação de Maria. Então, aqui a gente já viu que passou 40 dias do nascimento de Jesus. Então, aí eles foram ao templo para fazer esse resgate do primogênito, essa redenção do primogênito e a purificação de Maria, como a gente vê lá em Números 18 e 16, em Levíticos 12, 8. Então, era estabelecido no Antigo Testamento que era necessário fazer isso. Quando a mulher tinha um filho, tinha que passar 40 dias depois, ela ia ao templo, porque ela era considerada que ela ainda estava contaminada, né? Então, ela precisava ser purificada. Então, nesses 40 dias, ela podia fazer as tarefas de casa, mas ela não podia ir ao templo, não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa, ela não podia ter contato lá fora, ela ficava em casa, porque ela ainda estava impura. Então, ela ia depois deste tempo ao templo e fazia a sua purificação, e aí ela podia voltar até a vida religiosa normalmente. E aí, um dado interessante é que diz que quando eles foram fazer a purificação de Maria,
Em Levíticos 12:8 diz que eles tinham que levar um cordeiro para purificação. Mas, se a família não tivesse de condições de comprar um cordeiro, havia o que eles chamavam de oferta dos pobres. Ou seja, eles podiam levar 2 pombinhos, que foi o que a gente vê aqui que eles levaram, né? A gente vê ali no 24, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Eles levaram ali isso, 2 rolinhas para serem, 2 pombinhos para serem sacrificados para a purificação de Maria. Eles levaram a oferta dos pobres, o que nos indica que eles não tinham dinheiro, eles não eram uma família rica, né? José, apesar de ter o seu ofício, não era um homem rico, então eles precisaram fazer essa oferta dos pobres, não é? Eles precisaram, essa medida que Deus deixou viável, porque nem toda família tinha um cordeiro para sacrificar, cada filho que se tinha. Então, tinha essa outra opção, que era chamada de a oferta dos pobres, que está ali em Levítico 12:8. Se a família não tinha condições de dar o cordeiro, você pode ler aí na sua casa. Então, eles foram cumprir essas duas cerimonialidades, não sei se pode falar assim, eu acho que pode, que era uma obrigação dos judeus. Então, Jesus cumpriu certinho tudo aquilo que a lei dos judeus falava que tinha que acontecer quando nascia uma criança, certo? Então, eles foram lá e fizeram a redenção do primogênito e fizeram a purificação de Maria depois do nascimento de Jesus. E aí o texto continua, né, até o versículo 38, e aí ele nos apresenta 2 personagens. Ele nos apresenta 2 personagens. Quais são os personagens que eles nos apresentam? Simeão e Ana. Ambos ficavam no templo em Jerusalém, oferecendo ofertas e adoração a Deus. Ana era uma viúva que já tinha 84 anos, não é? E Simeão, ele era um idoso também, um senhor de mais de idade, era justo e piedoso e estava esperando a consolação de Israel, ou seja, estava esperando o Messias. Então, eles estavam no templo, ali adorando e esperando o tempo certo. Mas por que eles estavam ali no templo? Porque é um consenso de que eles faziam parte de um clã. De um clã não, de uma, não sei se posso falar casta, ou de um partido judeu que se chamava os Silenciosos na Terra. Então, o que acontece? Foi prometido o Messias. Com o passar do tempo, como é da natureza humana, foram se criando teorias de como esse Messias viria. E foram se dividindo partidos no povo judeu. Então a gente tinha partidos que acreditavam que ia ser um rei vindo da linhagem de Davi, mas que ia governar o mundo aqui, ou seja, ia derrotar Roma e ia dar o poder de novo aos judeus. Tinha um partido que acreditava que Deus ia irromper de maneira sobrenatural e ia tomar o poder humano, mundano também, ia devolver aos judeus. E tinham esses silenciosos na terra, que também era um partido menor, que eram, na verdade, pessoas que acreditavam que eles deviam ficar em constante adoração a Deus, em constante comunhão com Deus, aguardando o dia em que o Senhor ia mandar, né, o Salvador, o Messias, e que o reino desse Senhor não seria um reino terreno, não seria um reino mundano. Então, acredita-se que Simeão e Ana faziam parte deste partido. Não é Judas, era o Judas que traiu Jesus, era do partido daqueles que acreditavam que seria um rei que viria da linhagem de Davi, que seria um rei que tomaria o poder de Roma e devolveria aos judeus. Mas Simeão e Ana, eles eram desse partido dos silenciosos na terra. Alguns chamam assim, mas não se sabe se realmente era esse o nome. Então eles ficavam ali no templo o tempo todo adorando a Deus e esperando o consolo de Israel, ou seja, o Messias. E para Simão foi dito, foi prometido pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o nascimento de Cristo. Então, quando Jesus chegou para ser apresentado, o Espírito Santo revelou a ele que aquele era o Cristo, então. Ele provavelmente já tinha ouvido pelos burburinhos, né, que os pastores causaram ali, de que tinha acontecido alguma coisa, mas quando Jesus chegou ali, ele então percebeu e recebeu que Jesus era aquele que
que tinha vindo para salvar o povo, não é? Então ele faz ali uma declaração que a gente vê, né? Ele glorifica a Deus ali dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então ele já viu Jesus e já declarou essas verdades sobre Jesus ali, né? E é engraçado que na declaração dele ali, ele já, depois ele fala com Maria, né? Ele fala, Simeão abençoou o Jesus, e aí ele diz para Maria o seguinte: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então ele já diz para Maria, né? E eu entendo, talvez hoje eu entenda até mais do que antes, o que ele quis dizer com isso, né? Como eu falei, uma mãe vê um filho passar, que Maria viu Jesus passar o sofrimento, né? Que ela viu Jesus passar realmente deve ter sido como uma espada enfiando dentro do coração dela. Eu imagino que deve ter sido terrível para Maria. Ela foi uma mulher de muita coragem, ela foi uma mulher de muito temor a Deus, por ter passado todas aquelas coisas e permanecido com a sua fé. Mas ele dá ali Simeão dá três características do que seria o ministério de Jesus. Então ele fala, né, que ele vai ser a razão de que muitos vão cair, e a gente vê ao longo da história de Jesus que isso é verdade, não é? Principalmente os religiosos. Jesus veio realmente para derrubar aquele sistema religioso. Ele fala também que Jesus será a causa de que muitos se levantarão. A gente também vê na história de Jesus, na história da igreja, que isso é verdade, não é? Por causa de Jesus, né, ele trouxe de volta as ovelhas perdidas de Israel, ele foi luz para os gentios, então por causa deles muitos se levantaram, e que ele encontraria muita oposição. Então Jesus ele veio combater um sistema que estava tão enraizado e que já estava tão forte, tão poderoso, a religião dos judeus, ali dos fariseus, dos escribas, ela estava tão enraizada no povo, era uma facção tão poderosa que Jesus ele sofreu muita oposição porque ele bateu de frente com esses líderes que praticamente subjugavam o povo, que mandavam no povo, ninguém contestava eles. Então ele bateu de frente com esses líderes e realmente sofreu muita oposição, não é? E o que falar de Ana, gente? Ana, eu imagino uma senhora, perdeu o marido nova, 7 anos de casada, ela ficou viúva, não se casou mais, se dedicou ao Senhor, e então viu Jesus chegar. É uma pessoa que no céu eu quero conhecer, porque deve ser uma mulher muito piedosa. Imagino que como poucas, né? E teve o privilégio de conhecer Jesus antes que fosse recolhida pelo Senhor. Então aí a gente viu Jesus sendo levado ao templo em Jerusalém, ele saiu de Belém, foi a Jerusalém, foi apresentado no templo, Simeão e Ana conheceram ele ali, né? Os silenciosos na terra viram sendo cumprido a profecia que Deus tinha dado, e eles cumpriram então a lei acerca dos nascidos ali entre o povo judeu. E aí a gente vai para um outro aspecto da vida de Jesus, que é a estrela de Belém. A gente vai ver isso ali em Mateus, aí agora a gente vai para Mateus, né? Lucas agora, o próximo episódio de Lucas já é um pouco mais para frente. Então, pela cronologia, o próximo episódio ele vai estar em Mateus. Mateus 2, desculpa, 1 e 2. Mateus 2, 1 e 2, que diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, os magos do Oriente, daí a gente tem, nessa história, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. Não sabemos se eram 3, a tradição assume que eram 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Então, se assume que eram 3, mas a Bíblia só fala que eram magos, está no plural, então é mais de um, mas não sabemos se eram 3, podia ser 3, 4, 5, 12, 2. A gente não sabe quantos eram ali. É bem provável que seja mais de 3, porque eles né,
a escola deles e o estilo de vida deles, eles viajavam em caravanas. Então, provavelmente eram mais de 3. E o episódio deles não vinha junto com o dos pastores, não vem junto com os dos pastores. Tá? O dos pastores, ele é depois, ele acontece depois do episódio dos magos, acontece depois dos pastores, cerca de 1 ano e 6 meses depois. Então, quando Jesus nasceu, eles viram a estrela, mas da onde eles estavam até onde Jesus estava, de caravana, andando, as milhas que eles precisavam andar, era mais ou menos de 16 a 18 meses de viagem. Eles não tinham avião. Então, era muito tempo de viagem. Então, quando eles chegaram lá, Jesus já era uma criança, não era mais um bebê, era uma criança, já estava com 1 ano e meio para 2 anos. Então, eles foram, e aí a gente se pergunta, né? Porque diz que eles foram e pararam foram até o palácio, até Herodes, para saber onde estava a estrela. Diz aqui. Eles foram a Jerusalém e perguntaram, né, onde está o rei dos judeus e tal. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eles foram direto em Herodes, né? Parece que estava querendo caçar confusão. Mas é porque eles não tinham, assim, tanta noção das profecias dos judeus, porque eles não eram dali. Então, o que eles pensavam? Viram a estrela, nasceu um rei. Onde você vai procurar um rei? Você não vai procurar o rei numa manjedoura, num estábulo. Você não vai procurar o rei em Belém. Você vai procurar o rei na cidade do rei, no palácio real. Então, eles foram diretamente a Herodes porque eles pensaram, se nasceu um rei, nasceu no palácio. Então, eles foram até Herodes crendo que ali eles iam achar Jesus. Então, eles já chegam perguntando, onde está o rei? Que nós vimos a estrela dele e viemos adorar. Porque na cabeça deles, Jesus ia estar ali, no palácio. Jesus ia estar ali com o rei, né? Ia estar ali com o rei Herodes. Mas a gente viu no decorrer da história que isso não aconteceu. Não é? Nem o rei Herodes estava muito por dentro do assunto, teve que chamar os escribas e os fariseus e perguntar, né? Quando é que fala as escrituras aí que Jesus ia nascer. Então a gente vê que eles foram até o palácio porque eles pensaram que, como era um rei, ia nascer, logicamente, num palácio real. Então nós temos aí os magos do Oriente. Não eram reis, não fala que eles eram reis. Diz apenas que eles eram magos e que eles eram do Oriente. Então, não fala que são 3 e não fala que são reis, tá, gente? Isso aqui é tradição. Os magos, eles eram, a maioria dos estudiosos concordam que eles eram sumos sacerdotes persas. Eles viviam na Pérsia, nos sumos sacerdotes, e eram dotados, ou dominavam a arte da astronomia, astrologia, interpretação de sonhos. Então, todos os reis persas tinham seus magos, né? Tinham esses homens sábios, essas pessoas que faziam essas leituras, essas pessoas que observavam o céu à procura de sinais. Então, provavelmente, eles eram ali sacerdotes, sumos sacerdotes persas que eram ali formados, né, na arte da astrologia, astronomia, interpretação de sonhos. Então, por isso que eles são chamados de magos. Não é que eles eram mágicos, tá? Não é que eles faziam mágica, o que eles não é isso. Essa conotação de magos pejorativa foi dada depois. Antes, os magos eram considerados pessoas importantes até, que ficavam ali nos reis e que observavam o céu. As estrelas ajudavam os reis a tomarem decisões importantes, né? O rei queria entrar numa guerra, ele ia até os magos e perguntava o que os céus estão dizendo, o que os tempos estão dizendo, vai ter sucesso. Então, eram pessoas assim. Então, eles eram sumos sacerdotes persas. Então, por observar o céu, eles viram a estrela, que não se sabe, pelo menos eu não vou arriscar dizer que tem várias interpretações do que seria essa estrela, né? E você pode procurar assim, mas não se sabe ao certo como é que foi essa estrela, mas eles viram essa estrela e interpretaram que era o nascimento de um rei e foram atrás desse rei com a sua caravana, tá? Então, eles foram por isso até Jerusalém, porque eles esperavam que Jesus tivesse nascido num palácio, tá? Mas não foi o que aconteceu
como a gente viu. Então aí a gente vê na continuação da história que eles perguntaram para o rei chamou os escribas e falou assim, ó, vai nascer em Belém. Aí ele chamou os magos à parte e falou assim, ó, vão até Belém, achem a criança e quando vocês acharem, volta para me falar onde é que ela tá, porque eu quero adorar ela. Mas era mentira, Herodes só queria saber onde Jesus estava para poder matá-lo. Por quê, gente? Herodes. Ele era já conhecido como louco e assassino. Por quê? Herodes já tinha mandado matar gente que ele achava que estava atrás do poder, que estava atrás do reinado dele. Ele era louco, ele era paranoico. Então, por várias vezes, ele mandou matar pessoas, inclusive gente da própria família, que ele achava que queriam tomar o poder dele. Então, Herodes, ele tinha problemas. Ele tinha sérios problemas e ele tinha, sim, ele era mau, ele era um cara ruim. Então, Herodes, ele falou isso para os magos, mas na verdade, na realidade, eles queriam ele queria saber onde estava Jesus para poder ir até Jesus e provavelmente, com certeza, matar Jesus. Então aí a gente vê, né, na adoração dos magos, que vou apagar aqui para poder escrever. A gente vê na adoração dos magos ali, né, sobre a viagem deles, que eles saíram do Oriente, provavelmente ali pela Babilônia, foram a Jerusalém, que dava mais ou menos uns 16 meses de viagem, de caravana, né? E de Jerusalém eles foram então até Belém, que dá mais uns 4 dias. Então eles foram até Belém, lembrando que, né, quando eles foram ali para Belém, para Jerusalém, não foi uma coisa anonimato, tá, gente? Eles não chegaram na tardina da noite, foram lá. Você já viu aquela cena de Aladim, que ele chega para se apresentar para o rei, que chega com a caravana? Eu imagino que foi mais ou menos aquilo, entrando em Jerusalém. Por quê? Porque eles achavam que um rei tinha nascido, eles achavam que o rei estava no palácio, eles entraram fazendo festa, eles queriam fazer festa, adorar aquele rei. Então, Jerusalém, por isso que fala que Jerusalém toda ficou atenta ao que eles estavam dizendo. Porque eles devem ter entrado fazendo aquele arruaço, eles foram para adorar o rei. Então o povo já começou a perceber, ó, tem coisa aí, os pastores, agora chega esses magos. E aí eles foram para Belém com a caravana dele e encontraram Jesus. A estrela mostrou para eles onde Jesus estava. Eles encontraram Jesus e o adoraram. E então presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Eram presentes valiosos a que eles deram para Jesus, tá? E tem um significado, claro, sobre esses presentes. O ouro era um presente de reis. O incenso era um presente de sacerdote. E a mirra era um presente, digamos assim, de humanidade, de morte, era o que se usava para embalsamar. Então, os presentes tinham uma figura de Cristo, daquilo que ia acontecer, né? Ele era o rei, ele era o sacerdote e ele era homem, ia morrer por nós. Então, eles tinham essas figuras, né? Esses presentes que eles deram, mas também tinha a parte prática do negócio. Deus estava providenciando que José e Maria tivessem recursos para fugir. Porque com esses presentes aqui, a venda desses presentes, o valor desses presentes conseguiriam manter José e Maria por um bom tempo, por um longo tempo, até que eles conseguissem se estabilizar, porque eles teriam que fugir. Então imagina, José, ele estava ali, tinha toda a clientela dele, onde ele trabalhava, de repente ele tinha que ir para o Egito, levando a mulher e o filho. Então ele não tinha recursos para isso, e Deus providenciou. Então provavelmente esses presentes aqui, eles não colocaram uma estante de souvenir, não.
foi usado como recursos para que eles pudessem fugir ali, né? Quando Deus avisa em sonho para José que ele tem que fugir, esses recursos foram usados. Deus providenciou através da vida desses magos que esses presentes fossem usados como um recurso para a viagem, a fuga deles para o Egito, né? Que é o nosso próximo ponto, a fuga para o Egito. Então, depois que, na mesma noite que os magos foram embora, José tem um sonho em que Deus fala, foge, porque o rei Herodes vai tentar contra o menino. Então, na mesma noite ele acorda, pega a mulher, pega o filho e vai embora para o Egito. Foge para o Egito. E então, ele usa provavelmente esses presentes, esses recursos para se manter ali no Egito, não é? Eu gostaria até de compartilhar com vocês sobre essa parte da história de Jesus, algo muito interessante que diz assim, não é? A mente do Senhor ela é realmente muito diferente da nossa. Os seus pensamentos e planos não fazem sentido para a nossa visão míope. Quando enxergamos o desenrolar de acontecimentos, julgamos que nada faz sentido. Afinal, para que tudo isso? Não seria muito mais simples se, a gente tem nessa mania de falar assim, mas Deus, não seria muito mais simples se o Senhor fizesse isso? Nesse trecho da história de Cristo não é diferente. Por que magos do Oriente? Por que ir ao castelo do rei? Se foram avisados depois que o rei iria matar Jesus, por que eles não foram direto em Jesus? Por que eles não foram antes? Afinal, foi porque eles avisaram o rei Herodes que a situação ficou difícil do jeito que ficou, não foi? Sim, muito confuso, muito complicado, mas não errado. Nós é que não enxergamos o plano total. Lembre-se, em relação à eternidade e ao desenrolar de eventos, você e eu somos totalmente míopes. Os magos foram a Herodes, pois onde mais procurariam um rei, senão no palácio? E então toda Jerusalém ficou espantada. A notícia do nascimento de Cristo foi anunciada pelos pastores e agora pelos magos. Lembre-se, a entrada deles em Jerusalém não ocorreu no anonimato. Provavelmente em caravana adentraram a cidade santa e foram notados. Eram estrangeiros e, pelo nível dos presentes que trouxeram, não eram pobres. Imagine a entrada de Aladim na cidade do desenho animado. Quem já viu esse desenho, que ele entra fazendo aquele alarde, não é? Eu penso que tenha sido algo parecido. O que esses homens vieram fazer? Por que estão aqui? Quem são eles? O que querem com Herodes? O motivo de sua visita também não passou desapercebido. Provavelmente não falaram apenas com o rei. Como acreditavam no nascimento de um rei, devem ter assumido que toda a cidade estava em festa. Com certeza, comentaram com muitas pessoas. Então o rumor se espalhou, nasceu o Cristo. Então foram a Belém, acharam o menino. Não como imaginavam, nada de palácios, nada de pompa. Apenas um menino com sua mãe em sua casa simples, mas o adoraram. Passaram por cima de suas preconcepções e adoraram o rei por quem o rei era. Deram-lhe presentes e imagino que José e Maria ficaram admirados. Acabaram de ganhar uma pequena fortuna. Talvez até tenham feito planos para aquele dinheiro. Quem sabe uma casa melhor, mais um cavalo, utensílios. Foram dormir, talvez contentes, atônitos. A pequena fortuna repousando na mesa. José deve ter pensado antes de dormir no que poderia fazer com aquilo. E então, em seu sono, um pesadelo. Fujam, pegue suas coisas e vão embora. Não era simples largar para trás casa, amigos, emprego, clientes que José devia ter, estabilidade. Fujam, querem matar Jesus. Então ele olha os presentes e entende. Deus cuidou de tudo antes de tudo acontecer. Ele tinha os recursos para manter sua família a salvo. Então ele partiu. Foi ao Egito carregando o rei do universo consigo. Veja que lição, nem sempre a solução virá como aconteceu aqui, mas o princípio é o mesmo. Deus nos dará ordens impossíveis de cumprir sem a sua ajuda. É preciso entender que a ajuda virá, de uma ou de outra forma. Antes
ou durante. Nossa pequena fortuna de bênçãos e coragem chegarão no tempo apropriado. Antes que você saiba que precisa de algo, ele já o providenciou. Porque, ao contrário de nós, Deus não é míope. O que importa aqui nem é tanto os presentes, mas a soberania de Deus. Seu amor e bondade cuidam de nós antes mesmo que saibamos que precisamos de cuidado. Creia. Esse devocional eu fiz há um tempo e essa história sempre mexeu comigo nesse sentido, não é? Provavelmente Maria e José estavam ali vivendo a vida, criando Jesus, fazendo o que tinha que ser feito e de repente tudo mudou. Mas Deus preparou tudo e Deus deu a eles tudo o que eles precisavam para cumprir a vontade dele. E assim é conosco também. Então nós podemos ver que o Senhor, antes mesmo que a gente saiba que precisa de algo, ele já está preparando para nós, né? O que a gente precisa para cumprir. Então, na mesma noite, José pegou sua família e foi para o Egito. E então, logo depois, a gente não sabe exatamente quanto tempo. Olha para você ver. Tem hora que dá uma. Ah, eu não consigo passá-la. Consegui. E aí, então, Herodes percebe que está demorando demais, porque que esses magos não voltam. E ele percebe, então, fui enganado. Me enganaram, não voltaram, e então eu vou ter que tomar outra providência. Então, o que ele faz? Ele manda que os soldados vão até o povoado e aos arredores daquele povoado de Belém e matem as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque era mais ou menos, ele calculou ali mais ou menos quando a estrela tinha aparecido e calculou Jesus vai ter de 2 anos para baixo. Provavelmente Jesus tinha ali 1 ano e 8 meses, quase 2 anos mesmo. Então, ele matou. Nossa, matou milhares de crianças, às vezes a gente tem, né, essa visão. Não que isso diminua o que ele fez, foi horrível o que ele fez. Mas pelo tamanho da cidade de Belém ali e os arredores, os estudiosos acreditam que matou cerca de 20 crianças nesse massacre dos inocentes. Foram mortas mais ou menos 20 crianças nesse massacre, não é? Então, foi uma coisa realmente triste, foi uma coisa demoníaca o que ele fez, né? Mas Jesus já estava a salvo nesse momento, ele já tinha fugido para o Egito e com certeza Deus cuidou ali para que nada acontecesse. Mas realmente deve ter sido um momento muito, muito triste para aquela cidade, para aquele povoado. 20 crianças, um pouco mais talvez, foram mortas por um rei impiedoso que totalmente inseguro, com medo de perder o poder ali para esse rei que havia nascido. Então a gente vê que Herodes realmente ele tinha sérios, sérios problemas. Sérios problemas. Ele tinha muito medo de perder o poder, então ele fazia de tudo para que isso não acontecesse, não é? Então, como é perigoso realmente a gente colocar no poder pessoas que têm essa mentalidade, né? Que desejam estar ali não pelo bem do povo, mas por ter o poder na mão. E a gente vê, né, como a gente sofre com pessoas assim no poder. Mas então Herodes manda matar, acreditando que tinha matado Jesus, mas nós vemos que isso não acontece. José fica no Egito, então, até que Deus dê outra ordem para ele. Né? Nisso Jesus já tinha quase 2 anos de idade, quando ele fugiu para o Egito. Então, esses são os episódios, né, as partes que a gente vai ver hoje. E para essa semana eu quero que você pense sobre isso. Né? A gente viu muito essa semana sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus sabe o que a gente precisa, Deus está no controle da história, Ele não está inserido na história, Ele não está vivendo à mercê da história, Ele está no controle da história. E todas as coisas cooperaram para o bem da história de Jesus e todas as coisas cooperam para o nosso também, porque o nosso Senhor é soberano e tudo aquilo que a gente precisa, Ele vai providenciar para nós. Vou passar para vocês a leitura da próxima semana, que você possa ler também, absorver tudo que o Senhor deseja para você. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que a gente vai respondendo durante a semana e que o Senhor possa realmente te abençoar nessa leitura que a gente vai continuar fazendo aí
durante os dias, durante esse período, até que a gente encerre a vida de Jesus. Obrigada por participar e fique atento aí às programações da igreja para os próximos dias e que o Senhor possa te abençoar, te lembrando que Ele está no controle de tudo e tudo aquilo que você precisa pode chegar antes, como chegou para José, ou pode chegar durante, mas vai chegar. Tudo aquilo que você precisa para obedecer aquilo que Ele tem te pedido, tá bom? Um abraço, uma boa noite para vocês e a gente se vê então na semana que vem, ok?